Bom, esse programa se chama Corajosa Eu. E essa história desse programa começa quando, há muito tempo atrás, eu estava numa reunião de amigas da escola. E a gente sempre fazia encontros, amigo secreto no final do ano, desde a época da escola, e isso se perpetuou durante muito tempo. Tava um dia em um desses encontros e eu não sei exatamente como que aconteceu, mas a gente resolveu que cada uma ia falar uma coisa que admirava na outra. Eu sei que uma das minhas amigas falou pra mim que ela me admirava porque ela me achava muito corajosa. Eu me lembro que eu escutei aquilo com os olhos arregalados, assim, de surpresa, porque eu não conseguia enxergar isso, dessa coragem que ela estava falando. Assim como eu demorei muito para conseguir enxergar depois, quando eu fiz um segundo exercício sobre isso, que foi pedir para que pessoas escrevessem para mim algumas palavras que elas achavam que me descrevia, que elas conseguiam me ver nessas palavras. E teve uma coisa muito interessante que corajosa foi uma das palavras que apareceu em quase todas as descrições que as pessoas mandaram para mim sobre como elas me viam. E eu, então, nesse momento, que aí já foi agora mais recente, tipo 2015 mais ou menos, fiquei me perguntando, meu Deus, corajosa eu, o que será que essas pessoas estão enxergando em mim, que elas estão vendo coragem? E eu demorei bastante para conseguir entender e fazer as pazes com esse conceito e essa ideia de que eu sou uma pessoa corajosa, porque durante muito tempo tudo o que eu queria mesmo de verdade era pertencer, era fazer parte. Então, hoje olhando para trás, eu vejo que as minhas amigas elas não conseguiam me enxergar de fato. E eu, obviamente, sou completamente responsável por isso, porque eu tinha tanta necessidade de pertencer a um grupo, de fazer parte daquele grupo de amigas, que eu não conseguia expressar ou me colocar da forma que eu era de verdade. Até porque nem eu não sabia exatamente o que eu era de verdade. Eu sabia que eu sentia uma tristeza e uma dor muito profundas por me sentir, bom, eu ia dizer incompreendida, mas na verdade eu me sentia completamente deslocada. O único momento em que eu me sentia mais eu mesma era quando eu estava nas minhas aulas de balé. E aí depois, quando eu fui crescendo e ficando adolescente, eu deixei as aulas de balé, deixei de dançar. Eu deixei tudo aquilo que eu amava, parecia que eu estava me punindo. E eu entrei numa espiral de descendente, assim, muito profunda, que era já um processo depressivo desde então. Naquela época eu já sabia que era. Eu já sabia que eu vivia isso, só não sabia dar nome. E eu também não encontrava um espaço para dar vazão a esse sentimento. E eu, então, precisei passar por muitas coisas e viver muito profundamente essa tristeza e essa dor e essa aridez para depois encontrar esse percurso de volta e agora fazer isso que eu estou fazendo, que é começar a reorganizar essas partes da história, da minha história, que ficam, como está dito aí nessa colagem que eu estou fazendo. É uma pena mesmo, e isso me dói muito, que eu não tenha conseguido ser eu mesma junto dessas minhas amigas, porque eu deixei para elas uma imagem de mim de muita arrogância. Eu deixei elas acreditarem que eu não precisava delas. Eu deixei elas acreditarem que eu era imune a certos sentimentos de saudade. E eu me fiz assim mesmo. Eu me fiz uma pessoa imune a muitos desses sentimentos, porque sentir tudo isso doía muito. Então era mais fácil simplesmente abafar essas coisas. E isso foi um processo muito doloroso de reconhecer. Talvez isso tenha feito de mim, de fato, uma pessoa corajosa, mas corajosa porque escolheu não mais guardar o que sentia, ou talvez escolheu sempre agir com o coração. Tem uma coisa que sempre me moveu, e essa coisa sempre foi a arte. Eu sempre gostei de estar perto de pessoas que estavam fazendo coisas artísticas, e
Em geral, na minha época, as pessoas que estavam tocando violão, cantando e tal, eram sempre os meninos. Depois de muito tempo eu entendi que era ali que eu queria estar, era naquele lugar que eu queria estar tocando, eu queria estar cantando. Só que eu demonstrava isso de uma forma muito torta, desajeitada. Então acabava soando como se eu tivesse sempre flertando e eu tivesse sempre querendo estar no lugar de chamar atenção. De novo, obviamente, eu sou completamente responsável pela imagem que as pessoas construíram de mim, porque de alguma maneira eu estava comunicando isso. No fundo, eu queria ter aquelas amigas, eu queria estar com elas. Mas as experiências que eu tive ao longo da infância e depois da adolescência e depois até adulta, me levavam a não confiar nas mulheres. E aí eu acabava pegando e buscando esse refúgio nesse estar com os rapazes. Eu sempre tive muita facilidade de fazer amizade com os meninos, até criança. É óbvio que isso tem um ponto de partida. Eu tive uma experiência na infância com uma situação muito dolorosa. Uma vez eu cheguei na escola, estava na primeira série, né? Logo depois que você faz a alfabetização, primeira série, então eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos. Aí eu cheguei na escola um dia e nenhuma menina estava falando comigo. Eu entrei na sala e todas elas viraram a cara para mim. E eu queria morrer naquele dia. Queria abrir o chão e entrar. E aí na hora que eu sentei na roda, né, chamava rodinha todo dia, quando você chegava tinha esse momento de sentar na roda, eu sentei bem do lado da professora. E aí sentou um amigo, um menino do meu lado. E ele falou: "O que aconteceu que você não tá com as meninas hoje?" E eu, com toda a força que eu tinha, eu tava tentando segurar as lágrimas para não chorar. Eu falei para ele: "Eu não sei, elas simplesmente não estão falando comigo." E aí ele virou para mim e falou: "Ai, não tem problema não, fica com a gente." Eu acho que aquele momento ali selou uma verdade, uma crença, né, para mim, de que eu podia confiar mais nos meninos do que nas meninas. Mas isso me marcou muito. Essa foi talvez a primeira experiência que eu consigo selecionar assim na minha vida em que aconteceu esse processo, que eu entendi como um processo de traição das mulheres comigo. E isso se repetiu muitas vezes. E aí então eu criei essa máscara. Sei que durante minha adolescência só uma pessoa conseguia me enxergar de verdade, que é a minha amiga Marcele. Esse é o primeiro episódio dessa série que eu tô chamando de Corajosa Eu. É uma série onde eu vou abrir essas histórias da minha vida como se elas fossem interessantes para alguém, mas para poder mostrar como é que eu fui me refazendo de tudo isso e como é que a arte foi me ajudando a me refazer de todas essas coisas. Esse caderno que eu estou usando, ele vai ser o caderno, ele já é, né, o caderno dessa série. Eu comecei ele como o caderno do Clube do Livro, depois ele passou a ser um caderno da Jornada da Heroína, e agora eu fiz uma capa, um espaço que separa o ano de 2019 com o de 2020, e ele passou então a ser o caderno da websérie Corajosa Eu. É isso. Vamos deixar essa história por aqui. Eu acho que eu não imaginei que eu fosse conseguir revelar tudo isso que eu tô falando. Especialmente não imaginei que eu fosse conseguir falar tudo isso sem me debulhar em lágrimas. Mas até agora eu tô bem. E espero que sirva para alguém de alguma maneira. É isso. Seguiremos.